Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Logo depois de João e antes de Romanos, tá? E o capítulo 4 depois do capítulo 3 e antes do capítulo 5. Versículo 12. Vou ler. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou ler de novo, tá? Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pessoal, série de mensagens sobre Jesus. Pergunta número 10. Faltam só 3 pregações para acabar essa série. E eu já expliquei para vocês que essa é uma série temática. A gente está tratando de, em outras palavras, no frigir dos ovos é cristologia. Tem muito seminário teológico que não abordou o que a gente abordou aqui. E as pregações vão estar todas no YouTube. Quem quiser, eu gravo num DVD e entrego. De graça. Pessoal, por que Jesus é superior aos outros salvadores? Tá? O que nós vamos falar aqui é o centro da pregação da igreja primitiva. Era acerca da salvação em Jesus e o fato de Jesus ser o único salvador. Isso pode parecer bobo nos dias de hoje. Na verdade, não é. Se você for entrar em qualquer local do serviço, do governo, das mídias sociais, se você se posicionar no que eu vou estar pregando hoje aqui, você vai sofrer muitas perseguições. Vai ter gente que vai achar que você é um intolerante. Vamos lá. Salvador é algo ou alguém que nos liberta de um terrível problema. Vou começar falando sobre a salvação no futebol. Quem é gremista aqui? Como eu? Tá. Bom, não vou perguntar quem é colorado, não tenho vontade de saber quem é colorado. Pessoal, no futebol, quando eles vão anunciar um salvador, já viram alguém anunciar um goleiro? Não, estamos trazendo o goleiro fulano de tal e ele vai ser o salvador do time. Não, por quê? Porque se os caras disserem assim, que o salvador vai ser o goleiro, é porque o time é ruim. Então, sempre antes dos jogos, antes dos campeonatos, os salvadores, Thiago, quem são? São os atacantes, os meio-campos, são os laterais, o pessoal de criação. O goleiro ele só é o salvador depois do jogo. Ou seja, o time jogou muito mal, o time jogou mal pra caramba, daí o goleiro é o salvador. A banda Remy Zero, ou Remy Zero, quem quiser ler bem português, ela tem uma música chamada Save Me, tá? Que tocava no começo da série Smallville, que ficou grudada na nossa cabeça. Você já ouviu essa canção, que diz assim, Somebody save. Não consigo alcançar. Mas vocês já ouviram essa musiquinha no comecinho de Smallville? As aventuras do Superboy. Já ouviram isso aí? Ouviram ou não ouviram, pessoal? Ouviu, isso. Vou falar que ouviu só pra, né? Então, é o pessoal falando de salvação. Somebody save me. Ou seja, alguém me salve. Cada eleição, os políticos se colocam como salvadores. Jackson, não sei. Em 89, quem estava vivo? Eu estava. Eu nasci em 82. Quem se lembra da novela O Salvador da Pátria? Se lembra, Sônia? Com o Sassá Mutema. E ali retratava um boia fria, tá? Aí tinha todo aquele contexto que os caras pegaram, disseram, não, ele matou a mulher, queriam incriminar ele, e era acerca do Salvador da Pátria. O C.S. Lewis, ele diz também que nós temos um desejo tão grande por salvadores, que isso é expresso nos heróis. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele dizia assim, o fato de existir muitos heróis, por exemplo, Superman, Aquaman, Spider-Man, Homem de Ferro, Batman, isso mostra que nós temos uma tendência a procurarmos um salvador, a procurarmos um homem perfeito, alguém que vai vir e vai nos salvar.
As religiões, elas têm o seu conceito de salvador, de salvação. O budismo, eles dizem que são salvos quando cessam os seus desejos. O confucionismo, mediante a educação e a meditação e uma vida moral, a pessoa pode ser salva. O hinduísmo é o desprendimento do ego, o islamismo por boas obras, o judaísmo ortodoxo vai falar sobre arrependimento, oração e esforço para viver a lei de Deus. A nova era, as pessoas são salvas ao ganhar uma perspectiva de vida, ao verem que estão conectadas por tudo por meio de uma divindade. Muita maconha, né? O pessoal da nova era é muita maconha. Taoísmo se salvam ao se alinharem com Tao, para terem paz, harmonia interior e exterior. A cientologia vai dizer que o líder da cientologia é a religião do Tom Cruise. Aquele cara meio louco lá, que faz os filmes, que pula no sofá da Oprah. Procure em casa no YouTube, vocês vão ver algumas coisas muito interessantes. O líder daquela religião diz que o futuro salvador da humanidade é o Tom Cruise. A gente está tudo ralado. Pessoal, só que aqui ninguém é da cientologia, aqui ninguém é espírita, a gente é crente, a gente é cristão. E o cristianismo, ele é a única religião, eu vou chamar de religião, sei que tem gente que não gosta, mas ele é a única religião que tem o conceito de graça. Única. O que é isso? É a única religião que não é eu que me salvo, que é Jesus que me salva. Que é Deus que me salva. Isso pode parecer tão bobo nos dias de hoje. Isso pode parecer tão sem sentido para você hoje, sem ter noção. Deus que me salva. Tá bom, minha vida continua com problema, eu continuo com conta para pagar. E o que isso tem a ver com a minha vida? Pessoal, então vamos tratar de algumas questões aqui, bem rápido. 1. Somente Deus é o nosso Salvador. Esse é um tema comum no Antigo Testamento. Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 45:21, não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Isaías 62:11, eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, eis que com ele vem o seu galardão e a sua recompensa diante dele. Resumindo, no Antigo Testamento, Deus se apresenta como o Salvador. Não perca o raciocínio comigo. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como o Salvador da humanidade. O teu Salvador, você está aqui, não é o teu dinheiro. O teu Salvador não é a tua esposa, não é o teu esposo, não é a tua filha, não é o teu filho, não é o pastor, não é a igreja. A tua salvação não é o que o mercado vai dizer amanhã. A tua salvação não é a tua promoção no serviço. A tua salvação não é se o teu sonho vai se concretizar. A tua salvação não é nada disso. A tua salvação é Deus. Pode tudo falhar. Deus é o nosso Salvador. E Isaías vai declarar que o Salvador iria se fazer carne. Tá? E depois de Isaías, o mundo viveu com uma expectativa. Que Jesus é o nosso Deus Salvador. Isso que é interessante demais. A palavra Salvador aparece 24 vezes no Novo Testamento, com 8 referências se referindo a Deus. Em geral, e 16 se referindo a Jesus. Olha só isso aqui, pessoal. As testemunhas de Jeová, os queima-feijão, que bate na porta da gente e ficam atrapalhando lá, né? Quem nunca recebeu uma... Eu queria só falar sobre essa revistinha aqui, o queima-feijão. Se vocês forem atender, o feijão de vocês vai queimar. Eles dizem que Jesus não é Deus, mas eu fico louco com isso. Tito 2,13 fala, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Palavras como salvar e salvação aparecem com frequência no Novo Testamento. O anjo vai dizer lá em Mateus 1:21, ela dará luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A gente já tem uma noção agora aqui, o nosso problema que é o pecado. No nascimento de Jesus, um anjo também anunciou um Salvador havia nascido, Lucas 2:21. Simeão, quando pegou Jesus pequenininho no colo, você se lembra dessa passagem? Simeão, bota lá, Jesus pegou, ele disse, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua... Não.
A tua salvação. Deus prometeu e Deus cumpriu. Quero deixar claro uma coisa aqui. Tudo o que Deus promete, Deus cumpre. Há um tempo atrás eu falei como que as pessoas sabiam que Jesus viria, como que elas sabiam que Jesus viria ao mundo, como que era? Através da palavra. A palavra estava falando que Jesus viria. Tudo o que Deus diz na palavra, Ele faz. E eu quero lembrar uma coisa para você aqui. Deus não está brincando com a tua vida. Deus não está brincando com a tua história. Deus não está jogando dados com a tua vida. Deus prometeu Jesus e Ele deu. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Ok, Jackson, aquela profeta veio, botou a mão na minha cabeça. Deus me prometeu, que tremendo, eu vou abalar as nações. Cara, eu não sei se a profeta falou era verdade. Pode ser, pode não ser. Mas quando eu digo isso, eu estou me referindo à palavra. Tudo o que a palavra promete, tudo o que a Bíblia promete, ela cumpre. Tudo o que Deus prometeu, medita na palavra. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez estão me ouvindo com a vida quebrada. Eu me lembro que eu tenho uma amiga, eu e a Thalita, nós temos uma amiga em comum, uma menina, e ela tinha uma crise muito grande. Ela gostava de um rapaz que não era crente, e vinham profetas brincando com o sentimento dela, e profetizavam e diziam, Deus vai te dar, ele vai ser teu, e tu vai casar com ele. E pessoal, o cara já estava até casado. Ou seja, era um Jesus diabo, que ia tirar o cara da mulher dele para dar para outra. É um Jesus da Rede Globo, que desmancha a família, entendeu? É um Jesus que eu quero distância da minha casa. E eu dizia para ela, não, guria, acorda, a palavra de Deus, medita na palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra, observa o que a Bíblia diz. Resumindo, ela está casada com outro rapaz, uma bênção, e o outro rapaz está com a outra menina. Onde estão os profetas nesse momento? Né? Eu não sou contra a profecia, tá? Só que profecia, não brincadeira. Tá? Jesus é o nosso Deus. Deus prometeu e Deus cumpriu. É o nosso Deus Salvador. 3. Tem como me dar um pouquinho mais de retorno aqui, irmão Jerzy? Um pouquinho mais de retorno para mim? Retorno aqui, nesse aqui para mim, na minha cara aqui. 3. Jesus salva muitas pessoas. Jesus não é apenas o nosso Salvador. Ele é poderoso para salvar qualquer perdido. Pessoal, olha aqui. Pode parecer tão simples. Eu gosto de coisas simples. Jesus salva muitas pessoas. Jesus não é só o teu Salvador. Jesus não é o Salvador somente aqui da Vintage, nós, do nosso grupinho, do nosso clubinho fechadinho, e todo mundo que se exploda para o mundo. Tem muita igreja vivendo como clube. Ou seja, a gente se reúne, a gente está junto, é uma comunhão, e como diz a Beth, é uma comunhão, miau. Só querem comunhão, e vamos se reunir, vamos comer, e comunhão, e coisa boa está contigo, fulano, coisa boa está contigo, e Jesus, o mundo que se exploda, eu quero saber dos meus problemas, pessoal, quando vocês caminharem na rua, saibam que cada pessoa que está na rua tem uma história. Cada pessoa que passa por você é um pecador que precisa de atenção, de uma palavra de confronto para que ele se arrependa dos seus pecados e se converta a Cristo. Precisa de abraço, precisa de aconchego, de acolhimento. Jesus salva muitas pessoas. Nas religiões, o Deus das religiões, ele é preocupado somente com o seu grupo. Ou seja, é um Jesus de outras igrejas que não, é somente nós aqui, é só nós, é clubinho fechado. Jesus, ele é salvador dos judeus, como diz Atos 5:30. Não vou ler, lê em casa vocês. Quem trouxe caneta para anotar. Jesus é salvador da igreja, como diz Efésios 5:23. Jesus é o Salvador do mundo, como diz 1 João 4,14, e nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Apocalipse 5,9 é uma passagem linda, pessoal. Se não quiser anotar nada, leia essa passagem em casa. Apocalipse 5,9. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste. Olha só, pessoal. Porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens
de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Nosso Deus. Você vai encontrar pessoas no céu que provavelmente você não tem noção que elas existiram. Porque Deus não está preocupado somente com você e comigo. Porque nós não somos o umbigo do mundo. Aconteceu um caso interessante. Acho que eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Os caras desceram com uma máquina até uma profundeza do oceano. Desceram. E eles desceram lá e tinha animais. Pessoal, pensa num local escuro. No profundo do oceano. Tinha animais misteriosos. Aí os caras disseram assim, olha, são animais. Por que eles existem, aqueles animais que estão lá no fundo do oceano? Por quê, pessoal? Por quê? Porque o homem tem a mania de achar que ele é o centro. Por exemplo, o homem nunca tinha se relacionado com aqueles animais do profundo do oceano. E eles não entendem que aqueles animais estavam lá para Deus. Eles estavam lá louvando a Deus. Quero dizer que vai ter gente no céu, de outra tribo, que você nem imagina, que vai chegar lá para você e vai dizer, oh meu irmão. Isso é tremendo. Jesus é o salvador do perdido, Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha para mim aqui, igreja. Deixa o pessoal entrar. Jesus é o salvador de pecadores. Olha aqui. Eu sei que você não é tão pecador. Eu sei que os teus pecados são pequenos. Na verdade, os nossos pecados são sempre pequenos. Pecadão é o dos outros. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus pode salvar estupradores. Ainda que isso me irrite, eu fico indignado. Mas Jesus pode. Jesus pode salvar pedófilos. Pode. Jesus pode salvar maridos que batiam em suas mulheres. Pode. Ele é Deus. Jesus pode salvar adúlteros. Pode. Jesus pode salvar dançarinas de striptease. Pode. Pode salvar ladrões. Salvou na cruz. Políticos safados. Pode. Pessoal, não existe limite para o sangue de Jesus. Talvez eu falei isso na dedicação do Victor ao Senhor, eu vou falar de novo. Eu estou pregando para gente aqui que talvez pensa no seu familiar e pensa assim, poxa, ele nunca vai se encontrar com Cristo. Quem é você? Quem sou eu para dizer isso? Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ore pelos teus familiares. Creia que Deus é poderoso para salvar. A minha mãe está aqui, pessoal. Quando eu me converti, minha mãe não entendia nada das coisas de Deus, não era crente. Só eu crente dentro de casa. E a mãe complicou bastante a minha vida. E aí foi bom. Eu não tenho mágoa. Eu era de uma igreja que não podia nada. Não, mas nada mesmo. Eu fui disciplinado porque eu joguei futebol. Você acredita nisso? Eu fui disciplinado porque eu chutei a cabeça do diabo, segundo os caras. Né? E tudo bem. Tinha coisa bem pior, mas amém. E eu me lembro que eu não botava nem bermuda. Imagina só, pessoal. Calor em Porto Alegre, 40 graus. E eu ali de calça de moletom com aquela pelúcia por dentro. Que coisa mais linda, 40 graus. Santo, mas pessoal, muito santo. Mas eu me converti com 15 anos, se os caras falassem, cara, todo mundo tem que chegar e pular da ponte do Guaíba. Lá estava eu, pessoal, era o primeiro. Estava disposto, bem louco. Mas eu orava pela minha mãe. E o Senhor concedeu que ela se convertesse. Eu quero dizer para você que está orando pelo seu familiar. Hoje eu ainda falei com meu pai não é cristão, e eu oro por ele. Ore pelos seus familiares. Jesus salva muitas pessoas. Pode parecer bobo isso, mas não é. Não é bobo isso. Jesus é poderoso para salvar.
4. Jesus salva as pessoas de muitas coisas. Isso aqui eu sempre faço isso. Se eu pudesse eleger, a melhor parte da pregação era essa aqui. Se eu pudesse editar o vídeo, botar só esse vídeo na internet, só uma parte, seria essa parte. Então, dobra a tua atenção. Jesus salva as pessoas de muita coisa. Quem é salvo aqui? Quem é salvo? Amém, pessoa salvo. Tu é salvo do quê? Eu sou salvo do diabo, do inferno, não sei. Pessoal, Jesus nos salva do pecado. Mateus 1:21 diz, né? Ela dará luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Interessante é que nós vivemos uma época onde tem desculpa para pecar. Por exemplo, os jovens. Não tem como um rapaz viver sem se masturbar. O cara tem que se masturbar. Se ele não se masturbar, ele vai ter problema na cabeça, ele vai ser demente, ele vai ser retardado. Tem como viver sim. Não tem. Eu conheço ele, e ele diz que homem nenhum vive sem trair a mulher. Por quê? Porque ele não conseguiu vencer o pecado. Então o que ele faz? Ele atribui aquela falha dele a todo mundo. Não tem como viver. Ele diz assim, quem diz, o cara é crente, tá? Crente do inferno, mas é crente. E ele diz, quem diz que não trai a mulher está mentindo. Ou seja, se eu não consigo, ninguém consegue. Tá? Tem desculpas para brigar? Não tem, cara. O cara me irritou muito, não tinha, qualquer cara ia quebrar a cara dele. Tem desculpa para não pagar imposto? Cara, quer saber de uma coisa? É muito alto o imposto no Brasil. Não tem como, não tem condição. Eu tenho que dar uma curva. Tem desculpa para discutir com a mulher. Cara, minha mulher é chata, é um pé no saco. Ela me irrita, ela me... torra a paciência. Se vocês quiserem, vocês arranjam desculpa para pecar em qualquer coisa. Só que Mateus 1:21 diz que Jesus veio, glória a Deus, para nos salvar do nosso pecado. Então tem como vencer o pecado. Não porque o que você faz, não o que eu faço, mas o que Jesus faz. Talvez, hoje, dia dos pais, você pensa, meu pai foi um canalha, foi um safado, foi um sem vergonha, ele que se exploda. A Bíblia manda nós honrarmos os nossos pais, sendo ele bom ou ruim. Um dia eu tinha muita mágoa do meu pai, e um dia eu cheguei para o meu pai, e fui visitar ele na cidade lá de Campo Bom. Olhei para ele e disse assim, pai, me perdoa, porque eu tinha raiva do Senhor. E a Bíblia manda eu honrar o Senhor, sendo bom ou ruim, me perdoa. Faça isso. Jesus nos salva da morte. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Pessoal, alguém aqui gosta de um patrão que não paga? Tu gosta, Macuco, de um patrão que não paga o salário? Imagina, trabalhar o mês inteiro e não receber. Imagina só, dona Léa, a senhora gosta? Imagina a senhora pegar, fazer um mês inteiro, a senhora fazer... como é que é coisa que as mulheres gostam de fazer, amor? Artesanato, tá? Dona Léa tem gente que faz artesanato. A senhora fazer artesanato o mês inteiro, quando chegar no dia de receber, vou receber. A senhora, desculpa, porque não vai dar, não tem grana. Pessoal, Deus, ele não é como os homens. Ele vai pagar o salário da humanidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele não vai deixar a humanidade sem o salário da humanidade. Jesus nos salva da morte. Porque 2 Timóteo 1,10 diz, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo, Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. John Owen, um puritano, ele dizia assim, que na morte de Cristo ele matou a morte. Isso, hoje, talvez não faça diferença alguma para você. Mas quando você estiver no seu leito de morte, vai fazer. Você saber, você ter uma esperança. Você ter certeza em Cristo. E esperança na Bíblia não é algo que pode ou não acontecer. Mas você ter certeza que você não vai ficar preso à sepultura. Você vai passar a eternidade com Cristo. Isso vai fazer
toda a diferença. Jesus nos salva de Satanás. 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 10 diz: e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, e então seja revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda, esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Existe alguém que segura o diabo hoje? A tua vida não está à mercê do inferno. Eu fico apavorado com gente que fica colocando: não, o diabo ele me arrebentou, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo isso. Eu estou pregando aqui, a Beth deve estar pensando assim: mas Jacques, tu fazia isso? Eu fazia. E amanhã eu vou gravar um vídeo ainda vou confessar os meus pecados. O pessoal fazia tanta coisa errada. Continuo fazendo, mas eu fazia muito mais besteira. E eu pregava muito sobre o diabo, muito, falava muito no diabo, muito, muito, muito. E eu dava uma ênfase para o diabo, o diabo, né? Era um diabo poderoso. Jó, e a Bíblia diz que foi o diabo que tocou em Jó por permissão de Deus, mas Jó em momento algum dá crédito. Se a tua vida está do jeito que está, é porque Deus permitiu. Descansa no Senhor. O diabo, grava isso, é o diabo de Deus. Jesus nos salva da ira de Deus. Pessoal, aqui é o... Jesus salva você, a mim, da ira de Deus. A maior salvação que você possui, que eu possuo, não é a salvação do diabo, não é a salvação do inferno. O inferno é fichinha perto da ira de Deus. Romanos 5, 8, 9 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus é expressada por meio de 20 palavras diferentes no Antigo Testamento. Por mais de 600 vezes no Antigo Testamento fala acerca da ira de Deus. Olha aqui para mim, campeão. Tem gente que pensa assim: o Deus do Antigo Testamento era brabo, era irritado. O Deus do Novo ele é tão bom. E fazem dois deuses. Um Deus irritado no Antigo, um Deus zangado, um Deus de mal com a vida, e um Deus tão bom e tão dócil no Novo Testamento. Olha aqui para mim. Olha o que a Bíblia diz no Novo Testamento acerca da ira de Deus. Romanos 2,5: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira. Ou seja, segundo o coração duro do homem, o homem entesoura, o homem guarda a ira para ti, para ele mesmo, no dia do juízo e no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 3,5: e se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? Aqui é tremendo, pessoal. Porque nós vivemos uma época que dizemos assim: não, Deus não castiga ninguém. Já ouviram isso aí? Já ouviram isso aí, pessoal? Tem muita gente pregando isso. Aí a Bíblia diz um troço, o cara diz outro. Não, Deus não castiga ninguém. Deus é um Deus que não castiga. Se a Bíblia está falando que Ele castiga. Romanos 5,9: logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 5, dobre a sua atenção, igreja. Porque bem sabeis isto. Olha o que diz Efésios, dorme pensando nesse texto. Efésios 5, versículo 5 e versículo 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, olha o que Paulo está dizendo. Devasso é imoral, é libertino, é um depravado. Ele está dizendo: nenhum imoral, nenhum. Pode carregar a Bíblia debaixo do braço, pode falar Jesus, pode ter a boca cheia de Cristo. Imoral, nenhum. Nenhum impuro, nenhum avarento, o qual é idólatra. Avarento é idolatrar, é ter o dinheiro como um Deus. Ninguém desses tem herança no reino de Cristo e de Deus.
ninguém vos engane. Paulo está dizendo, ninguém engane vocês. Ninguém. Com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Novo Testamento. Colossenses 3, 5, 6. Paulo na mesma vibe ele vai indo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, o sexo antes do casamento, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, o amor ao dinheiro, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Já que são mais... eu nunca vi Jesus falando sobre a ira de Deus. João 3,36, o capítulo do amor. O capítulo do porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, que Deus amoroso. Olha nesse mesmo capítulo o que Jesus fala. Aquele que crê no Filho, aquele que crê tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vem vindo uma ira de Deus sobre a humanidade. Está vindo. Minha pergunta para você é: quem tirou a ira de Deus da boca dos pregadores modernos? Quem foi? A fama? A aceitação? O dinheiro? Ou o pecado? Pessoal, a Bíblia, ela fala muito sobre o amor, mas ela vai falar muito sobre a ira também. Tem gente que tem aquele pensamento assim: mas como que um Deus bom consegue colocar pessoas no inferno? Como que Deus consegue fazer isso? Puxa vida, eu não entendo isso. Pessoal, isso é tranquilo para mim. Eu não consigo entender como que Deus Santo coloca gente no céu. Isso eu não entendo. Como que um Deus Santo vai colocar pessoas como você e como eu? Vai socar a gente dentro do céu. Isso é muito mais difícil de conceber. Como que Deus vai colocar pecadores no inferno? Pessoal, eu estou pregando aqui, eu estou dando meu sangue aqui. Eu não sei se eu não estou pregando a minha última mensagem, eu não sei se você não está ouvindo a sua última pregação aqui essa noite. Eu quero deixar uma coisa clara para todo mundo aqui, pessoal. Todos nós que estamos aqui, por favor, entendam que será um grande milagre se todos nós que estamos aqui, todos nós, sem exceção, todos nós formos para o céu. Minha pergunta aqui essa noite, pessoal, eu faço essa pergunta, o Marcos foi comigo, eu fui pregar numa outra igreja, então daí quando eu vou pregar em outras igrejas eu tenho um jeitão mais evangelista de pregar. Mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para os outros, eu vou fazer aqui. Pergunta aqui, pessoal, olha para mim aqui. Quem disse que você vai para o céu? Será que todo mundo que está aqui vai para o céu? Será que todos nós vamos para o céu? Não, para pensar nisso. Todo mundo aqui... Não, você está ouvindo o que eu estou falando? Você está pensando assim, não, eu vou. Eu não sei o fulano, mas eu vou. Será? Será que Deus salvou a tua vida mesmo? Será que Deus transformou você? Você ama o que Deus ama? Odeia o que Deus odeia? Deus não odeia. Odeia sim, cara. O Osher diz uma coisa muito legal. Se eu amo crianças, eu odeio aborto. Se Deus ama a santidade, Deus odeia o que é impuro. Eu já vou sair dessa parte. Já estou terminando. O inferno é a expressão, olha aqui. O inferno é a expressão santa da ira de Deus. Não existe nada mal em Deus. O inferno é um local perfeito. É um local perfeito.
Quem vai atormentar os pecadores no inferno não serão os demônios. Isso é uma concepção católica. Que os demônios ficam com um tridente lá, dele garfada lá no João, lá, é pecador, safado. Pessoal, o inferno é um local onde os demônios serão atormentados. Quem atormenta alguém no inferno é Deus. É a santidade de Deus que vai atormentar os pecadores no inferno. Não é o diabo. Só que faz assim, só que tem Jesus. Jesus salva as pessoas de muitas coisas. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu me olho no espelho. Quando eu vou lavar minha cara linda, eu olho e penso, Deus me salvou de mim mesmo. Você foi salvo de você. Onde você estaria? Onde eu estaria se em 98? Em abril de 98 eu não tivesse ido ouvir o evangelho, fui tirar sarro do professor do discipulado, fui tirar onda, fui lá para brincar. Onde você estaria? Se lembra quando você se converteu? Se lá Deus não tivesse tocado em você, se lá Deus não tivesse lhe concedido fé, lhe concedido arrependimento, porque é Deus que dá isso pra gente. Se você não tivesse sido tocado por Deus, onde você estaria hoje? Como estaria a tua vida? Se você estivesse aqui, você acha que você ia ter a vida que você tem? O casamento que você tem? Tremendo é que nós não aceitamos um inferno, a ira de Deus sobre nós, mas olhamos para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para a cruz aqui essa noite. A ira de Deus desceu sobre Jesus para que eu e você pudéssemos ir para o céu. A ira de Deus desceu sobre Cristo. Ele segurou e aplacou a ira de Deus para que hoje você pudesse estar aqui cultuando a Deus. Terminando. Jesus é o nosso único Salvador aqui. Pessoal, eu conversei esses dias com uma irmã aqui da igreja. E ela estava me contando que na faculdade é um momento de muita tolerância o mundo que nós estamos vivendo. Se você chegar na tua faculdade e dizer, eu creio em Jesus e Ele é o único Salvador, sem esses papos de, não, cada um tem sua fé. Cada um tem sua fé, é uma pinóia, rapaz. Não tem essa aí. Paulo não chegou lá no Areópago brincando com os gregos e dizendo, não, aí, grego, seguinte, velho, fica com Zeus aí, ó. Seguinte, cada um tem sua fé. Cada um tem sua fé. Não tem essa história no Evangelho. Jesus é o nosso único, grava essa palavra, único Salvador. Vivemos uma época de tolerância e diversidade. Olha o que o John Lennon disse. Creio que o que Jesus, Maomé, Buda e todos os outros disseram estavam certos. As traduções estavam erradas. Olha o que o Homer Simpson disse. Eu vou morrer! Jesus, Alá, Buda, eu amo todos vocês. A Oprah. Um dos maiores erros que os humanos fazem é acreditar que há somente um caminho. Na verdade, há muitos caminhos que levam àqueles que chamamos de Deus. Uma pergunta para vocês. Vocês acham que os ateus, os ubandistas, os agnósticos, que não sabem se Deus existe, os hinduístas, que dizem que existem milhares de deuses, todos esses caminhos levam ao céu? Se vocês pegarem a estrada, eu já dei esse exemplo aqui, eu vou dar de novo. Se eu seguir aqui pela Sertório até o final, eu vou dar onde? Alguém sabe? Vou dar onde, seu Jerzy? Se eu for daqui até, e tocar, eu vou sair Baltazar. E se eu pegar e for reto aqui, for reto. Farrapos. O cara chega pro seu Jerzy e diz assim, seu Jerzy, eu quero ir para Farrapos. Aí o senhor diz, vou sacanear esse cara. Tchê, vai reto. E ele se vai. O cara tem boa intenção. O cara quer ir para Farrapos. Mas o seu Jerzy tocou ele para Baltazar. A boa intenção dele leva ele
Para farrapos? A exclusividade, superioridade e unicidade de Jesus são presentes, são precisamente o ensino da Escritura. O brado da igreja primitiva foi o brado de Pedro, capítulo 4, e Atos que nós lemos no começo da pregação. Em nenhum outro há salvação, Pedro dizendo, não tem salvação em nenhum outro. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pessoal, se nós levarmos Jesus a sério, se você levar Jesus a sério, se você achar que Jesus não estava brincando, que ele não estava dando uma pegadinha, você vai entender que ele disse que só tinha um caminho. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira para que ninguém pereça? Não, para que todo aquele que nele crê não pereça. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Não, olha, essa declaração de Jesus, aí o cara vai no esquenta cantar, eu escolho Deus, daí o cara, e aí, cara, e a igreja? A igreja é legal, a igreja é Jesus, nós somos todos amigos, todos irmãos. Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está dizendo que ele é o caminho, singular. Tudo que não é Jesus é perdição. Você está aqui me ouvindo? Tudo que não é Jesus é perdição. Eu sou a verdade, Jesus. Olha aqui para mim, eu fico louco com isso. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Cara, isso é louco demais. Queria abrir tua cabeça e socar isso lá dentro. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. Tudo que não é Jesus é mentira. Tudo. Todo caminho, toda pregação que não leva a Cristo é mentira. E Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou a vida. Tudo que não é Jesus é morte. Essa foi a pregação da igreja primitiva. Por que nós estamos perdendo tanta gente? Por que a igreja cresce tanto de uma forma inchada? A igreja está inchando, mas a gente não vê evangelho nas pessoas. Em 2020, daqui a 7 anos, seremos maioria no Brasil. Um Brasil de evangélico. A rua, Paz do Senhor. E aí, varão? Como é que tá, varão? Manto, tava fogo culto ontem. Manto da... aleluia! Aleluia! Fogo, terra, água, coração, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Muito poder. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu já gritei receba. Quer ver uma coisa? Receba. Não aconteceu nada. Pessoal, gritar receba é a coisa mais idiota que tem. Receba. Levanta a mão. Diga eu recebo. Aí o cara, eu recebo. Eu não vejo isso os profetas. Eu não vejo Jeremias chegando lá e dizendo assim, e aí, rei, levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Não tem. Eu não vejo João Batista chegando em Herodes, essa mulher não é tua. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Não tem isso. Eu não vejo Pedro se levantando para pregar. Varões galileus, o que vocês estão vendo aqui não é vinho, é o que disse o profeta Joel, mas antes de eu pregar, levanta a mão e vai recebendo aí. A pregação bíblica sempre foi confronto, por isso que os caras morreram. E os profetas de hoje só vão ficando ricos. Pessoal, é só o caminho a Jesus. Não tem essa... Eles vão forçar você a dizer, não, ô Tiago, seguinte, velho, tá querendo dizer que nós vamos para o inferno? Tô dizendo.
Está querendo dizer se a gente não se arrepender, a gente vai para o inferno, então. Jesus disse, se vocês não se arrependerem, de igual modo perecerão. Evangelho é isso. Qualquer redução disso não é evangelho. A cruz é feia. A cruz é feia, sem lacinho, sem topinho, sem nada. A cruz é feia. Eu encerro essa mensagem de hoje com uma tentativa suicida de tentar reproduzir uma pregação do R.C. Sproul. Eu vou botar esse vídeo no meu Facebook hoje de noite para vocês verem que o que ele vai falar é muito melhor do que eu. Então, uma tentativa suicida. Eu vou tentar reproduzir um trechinho de uma pregação dele. Como que nós podemos crer em um Deus tão intolerante? Como que você crê aqui essa noite? Num Deus tão intolerante, que providenciou apenas um caminho para a salvação. Como Deus é intolerante, né, pessoal? Olha para mim aqui. Por que não existem 5 salvadores? Por que não existem 15 caminhos para a salvação? Por quê? Por que só um? Não sei. Pessoal, a minha tentativa aqui essa noite, vamos tentar supor que exista um Deus. Vamos tentar supor, tá? Digamos que exista um Deus. E esse Deus, ele faz um mundo com plantas, faz um mundo com árvores, ele cria um mundo lindo. Ele cria um mundo com riachos, com oceanos, com céu, com uma mata virgem, verde, com pássaros, répteis. E Deus cria um mundo lindo. E por sua bondade, por sua misericórdia, Deus cria o homem. Deus não precisava do homem. Deus continuaria sendo Deus sem Adão. E Deus dá a esse homem todos os tipos de benefício. Todos. Todos. E um dos benefícios que esse homem tinha era de refletir a santidade de Deus. E Deus chega para esse homem e Deus dá um mandamento para ele. Tia Sônia, Deus deu um mandamento. Deus disse, Adão, faz o que tu quiser. O jardim é teu. Cuida, bota nome nos animais do jeito que tu quiser. Eu só quero uma coisa tua, uma. Não coma do fruto daquela árvore. Só isso. E esse homem, por pura rebeldia, se levanta contra um único mandamento que Deus tinha dado para ele. E esse homem desafia Deus. Porque Deus disse, o dia que tu comer tu vai morrer. E esse homem querendo ser Deus, essa criatura querendo ser criador, essa criatura, esse barrinho que estava ali no Éden, querendo ser Deus, vai e pega o fruto e come. Minha pergunta para você aqui essa noite, se Deus tivesse aniquilado ali na hora o homem, Deus seria mau? Não. Agora, esse Deus chega para Adão e diz, não, fica tranquilo, cara. Eu vou dar um jeito nesse teu problema. Eu vou te enviar o meu filho. E ele vai te tirar desse teu apuro. Eu vou enviar o meu melhor, o melhor que o céu tem. O próprio Deus se fez carne. Ele nos promete o seu único filho, que esse filho iria nos tirar o nosso pecado, iria nos conduzir até Deus. O que nós fizemos com o filho desse Deus? Matamos o filho de Deus. E Spurgeon vai dizer que o que nós fizemos para Jesus é o que nós faríamos se nós pudéssemos chegar diante de Deus. Pessoal, a humanidade odeia Deus. O homem sem Cristo, ele odeia Deus. Ele pode não odiar uma projeção mental que ele fez de Deus, mas o Deus da Bíblia ele odeia. Aí Deus diz, não, tudo bem. Tu não obedeceu o primeiro mandamento, tu matou o meu filho, ok. Eu não vou matar vocês, apenas se arrependam. Apenas creiam no meu filho. Apenas se arrependam dos seus pecados.
Só isso. Vivam para honrar o meu filho. E eu vou dar vida eterna para vocês. Buda não morreu por você. Maomé não morreu por você. Me pergunta aqui essa noite, com os minutinhos que me restam, qual foi o rei que desceu do seu trono por você? Qual rei? Qual rei na história que abriu mão do trono dele, dizendo, não. Eu amo a Andrea. Eu estou abrindo mão do meu trono por ela. Qual rei desceu do trono dele por você? Você ousaria chegar na cara de Deus no dia do juízo e dizer assim, Deus não foi o suficiente. Só tinha um Salvador. Tu fez pouco. Você ousaria chegar na cara de Deus e dizer, foi pouco aquela cruz, foi pouco os cravos, foi pouco o sangue. Eu tinha muito mais problemas e você não resolveu os meus problemas. Foi pouco o que o Senhor fez por mim. A gente pode não dizer com a boca isso, mas a nossa vida está dizendo isso. Minha pergunta é, como escaparemos nós se não atentarmos a uma tão grande salvação? Basta para você? O que Jesus fez basta? O que Ele fez na cruz é o bastante? Quero orar. Eu quero orar, pessoal. Vou dizer para vocês que o que Cristo fez na cruz do Calvário, por que a gente toma a ceia, a comunhão todos os domingos? Jesus disse, fazei isso em memória de mim, se lembrem. Jesus está dizendo, Vera, Márcio, Jackson, Isabel, Sônia, Gerzi, se lembra? Façam isso em memória de mim, porque nós temos a tendência a nos esquecer. Nós temos a tendência a nos embriagar com os afazeres da nossa vida. E eu não estou falando de um Deus distante que não está preocupado com os teus problemas. Ele está. Só que o meu convite aqui essa noite é que você tente se esquecer um pouquinho de você. Um pouquinho. E pensar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos orar, pessoal. Vamos orar em gratidão ao Salvador que desceu daquela cruz. Eu quero deixar uma coisa clara aqui essa noite. Se fosse somente um pecador, eu falo isso com fé, crendo em Cristo. Se fosse somente um pecador, ele teria descido do mesmo jeito. Ele não salva uma multidão, ele não olha uma multidão de uma forma, uma massa, como os pregadores modernos olham. Pessoal, quero dizer para vocês uma coisa aqui. Quero abrir meu coração. Quinta-feira agora, vai ter a primeira pessoa de fora aqui da igreja que vai estar pregando. O pastor Ivan vai vir pregar para nós. Quinta passada, o Macuco pregou, tinha tão pouquinha gente aqui, pessoal. E eu fiquei tão triste no culto, fiquei tão triste. Eu disse, poxa, tem dias aqui na igreja nova, que vem 60, 70 pessoas. Aí tem outro dia que vem 10. E eu sou pecador, sou falho, porque às vezes a gente está olhando para a multidão, e eu quero dizer para você que Deus não olha como eu olho. Deus olha vocês individualmente aqui. Deus está olhando a tua individualidade. Tu é gente para Deus. Tu é uma pessoa para Deus. Vamos amar esse Salvador. Vamos nos dedicar a esse Salvador. Vamos viver para esse Salvador. Feche os olhos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela cruz. Nós queremos nunca nos esquecermos da cruz, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo amor.
Obrigado pela misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos salvar. Onde eu estaria? Onde nós estaríamos? Nós estaríamos mortos nos nossos pecados, afundados, vivendo uma vida divorciada de Ti, escondido no nosso próprio eu. Se Tu não tivesse nos salvado, Senhor. É tão pouca gratidão nos dias de hoje. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa. No nome de Jesus. No nome de Jesus.